Hoje, na estrada para Emaús. Pode parecer estranho, mas aqui é o nascimento da igreja. Começando com Atos, capítulo 3. Lembrando, isso aqui já é pós-Pentecostes, antes o discurso era de Pedro, agora a gente tem Pedro e João, os dois pilares, aqueles que correram até o túmulo. Pedro e João subiram ao templo para a oração das 3 horas da tarde. Então trouxeram um homem, coxo de nascença, que costumavam colocar todos os dias na porta do templo, chamada Formosa, a fim de que pedisse esmolas aos que entravam. Quando viu Pedro e João entrando no templo, aquele homem pediu uma esmola. Os dois olharam bem para ele e Pedro disse: "Olha para nós." O homem fitou neles o olhar, esperando receber alguma coisa. Pedro então lhe disse: "Não tenho ouro nem prata, mas o que tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda." Não preciso nem dizer, esse sujeito pedindo esmola é a gente, é você. Pedro e João são a igreja. E pegando-lhe a mão direita, Pedro o levantou. Na mesma hora, os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. Então ele deu um pulo, ficou de pé e começou a andar. E entrou no templo junto com Pedro e João, andando, pulando e louvando a Deus. O povo todo viu o homem andando e louvando a Deus. E reconheceram que era ele o mesmo que pedia esmolas, sentado na porta formosa do templo. E ficaram admirados e espantados com o que havia acontecido com ele. Ponto altíssimo dos Atos dos Apóstolos e hoje tudo a ver com o Evangelho. Pedro e João, como dito, representam a igreja. Esse coxo que pede esmola é o mundo, é você. O que a igreja faz? O que a igreja tem que fazer? Não é para ter prata, não é para ter ouro e não é para ficar dando prata e ouro. Outros podem dar prata e ouro. O que a igreja tem e tem que dar é: em nome de Jesus, levanta e anda. O que está por trás do levanta e anda não é simplesmente curar o paralítico. O que está por trás do levanta e anda é a conversão. Essa cura representa a mudança desse homem. E olha só, a igreja ainda vai lá e pega-lhe a mão direita, ajuda o homem precisa de ajuda. O mundo precisa de ajuda. É para isso que a igreja serve. Não é para dar ouro, não é para dar prata. Entenda por trás disso as caridades bonitas, mas caridades que o mundo sem Jesus pode fazer. O que a igreja tem que dar é aquilo que só pode ser em nome de Jesus e pegar a mão do mundo para levá-lo à conversão. Salmo 104, de 1 a 9. Exulte o coração dos que buscam o Senhor, buscar o Senhor. Dai graças ao Senhor, gritai seu nome, anunciai entre as nações seus grandes feitos. Cantai e entoai salmos para ele, publicai todas as suas maravilhas. Gloriai-vos em seu nome que é santo, exulte o coração que busca a Deus. Procurai o Senhor Deus e seu poder, buscai constantemente a sua face. Descendentes de Abraão, seu servidor, e filhos de Jacó, seu escolhido. Ele mesmo, o Senhor, é nosso Deus, vigoram suas leis em toda a terra. Ele sempre se recorda da aliança promulgada em incontáveis gerações, da aliança que ele fez com Abraão e do seu santo juramento a Isaque. E é isso que a gente chega no Evangelho. O Evangelho de hoje é um Evangelho conhecido, bonito, longo, vai do versículo 13 até o 35, no capítulo 25 de Lucas. Excepcionalmente, nós não o leremos, a gente vai destacar aqui algumas partes principais. Leia você em casa. Se você quiser, leia o capítulo inteiro, 25, de Lucas. Não é um capítulo tão comprido. É um evangelho famoso e já se fez muita poesia sobre a estrada para Emaús. Poesia boa, poesia ruim, mas se fez muita poesia. A poesia boa, destacando naturalmente os pontos relevantes. O que a gente vai tentar aqui é destacar com objetividade o que importa desse evangelho. Para simplificar o nosso trabalho, a gente vai destacar 4 elementos. O primeiro elemento, naturalmente, são os discípulos. O segundo elemento é Jesus. O terceiro elemento é o que Jesus faz. E o quarto elemento é o que acontece. E olha, sem suspense, na largada, como nós temos que ver esse evangelho? Em primeiro lugar, quem são os discípulos de Emaús? Os discípulos de Emaús são o mundo.
são, como na primeira leitura, aquele coxo pedindo esmola. São o mundo. É o mundo que a gente vai ver bem o que é o mundo aqui hoje. Quem é Jesus? Jesus representa aqui a igreja. Esse é um evangelho que, embora no contexto da ressurreição, começa logo no primeiro dia da semana, é o dia da ressurreição. Esse é o evangelho em que se mostra o que é e como tem que ser a igreja. Vamos começar então com o primeiro elemento. O primeiro elemento são exatamente os 2 discípulos. Como são esses 2 discípulos? Em primeiro lugar, eles eram discípulos de Jesus, só que eles estavam indo embora, eles estavam saindo de Jerusalém e indo embora para essa cidade, esse povoado chamado Emaús. Rosto triste, estavam tristes e tal. E olha só, apesar de serem discípulos, a verdade é que eles nunca entenderam quem era esse Jesus. Eles estavam ainda achando que ele era um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante do povo. Eles achavam que esse Jesus poderoso viria libertar Israel. Então mostra bem quem eram esses discípulos, reconheciam em Jesus grande valor, mas eles não tinham a menor noção da realidade do que era Jesus. E olha mais, aqui, quando as mulheres vêm dar notícias, não é que eles ignoraram as mulheres. Eles até falam, nossa, levamos um susto quando as mulheres vieram dizer que tinham visto algumas coisas, os anjos e tal. Mas aquilo para eles foi um susto, porque no fundo, olha o drama, a ele mesmo, Jesus, ninguém viu. E se não visse, não ia ter jeito, eles jamais iam se convencer. E continua, Jesus depois aponta para eles. Eles eram, além de tudo, sem inteligência, lentos para crer em tudo o que os profetas haviam falado. Então, além de tudo, não conheciam direito as Escrituras. Mas olha só essa parte final. Apesar disso tudo, eles eram gentis. Pedem para Jesus, eles não sabiam ainda que era Jesus, mas pedem para que ele ficasse com eles. Claro que tem 1000 razões para eles terem feito esse pedido, mas isso já denota claramente um tipo de pessoa, né? Se você olhar então no conjunto, a gente está falando de pessoas que não rejeitaram Jesus, não eram que nem os judeus que quiseram crucificar, pelo contrário, eram até discípulos, reconheceram Jesus como um grande homem, poderoso em obras e palavras, se assustam com as coisas que ouvem falar, e assustam porque são sobrenaturais, não é que desconsideram, até consideram, mas como um susto, porque no fundo, olha aqui, ninguém viu Jesus. E, repetindo, claro, sem inteligência, não acreditam no que está na Bíblia, não entendem, não acreditam, mas são gentis. Pessoal, isso aqui é foto do mundo. Isso aqui são as pessoas do mundo. Mesmo os ateus estão representados nesses 2 discípulos. Puxa, você está chamando os discípulos de ateus? Não, eu estou falando que esses discípulos representam todo um grande espectro de pessoas que não acredita verdadeiramente no que Jesus é, mas reconhece quando lê de vez em quando o Sermão da Montanha, chega uma foto de WhatsApp com uma pombinha voando e umas palavras, essas pataquadas de WhatsApp, e vê, acha bonito, olha, Jesus, um grande homem. Isso é o mundo. Mesmo o ateu de verdade, olha para Jesus e fala, puxa, esse deve ter sido um grande homem. Era exatamente o que esses discípulos estavam mostrando. Então, vamos lá. O primeiro elemento aqui por trás desses discípulos são o mundo. Sabe o seu pai que não é convertido direito? Sabe aquela igreja que vai assim meio na onda, mas não está entendendo nada? Ou então aquele seu filho que é rebelde? Lá? Estão todos aqui. Seu chefe que é brigão, ou então sua secretária, ou seja lá com quem trabalha com você, que acredita, mas não acredita muito. Está todo mundo representado aqui nos 2 discípulos indo para Emaús. E, como não podia deixar de ser, indo embora, né? Natural, passou a festa, aquela coisa, Jesus morreu, eles estavam indo embora. Está aqui representado o mundo. Mas agora a gente tem que continuar. Então vamos para o segundo elemento. O segundo elemento é Jesus. Jesus aqui, nesse evangelho, o interesse maior é muito menos ele se revelar ressuscitado,
do que propriamente o que a gente vai falar agora, que é mostrar a igreja. Aqui nem cabe fazer comparações. Puxa, mas por que ele foi para Maria Madalena e não foi, e foi para o Pedro e para o João, mas não foi aqui? Não é esse o ponto. A gente nem está grandemente preocupado na manifestação de Jesus enquanto ressuscitado aqui. O ponto aqui é entender o que Jesus representa então. E nessa nossa interpretação, a gente vai afirmar que Jesus representa a igreja, o que deveria ser a igreja. Então, em primeiro lugar, lembrando que aquele primeiro elemento, os discípulos, são o mundo, o que Jesus, querendo dizer a igreja, precisa fazer. Vamos lá. A igreja se aproxima e começa a caminhar com o mundo. Não é o inverso. Não é o mundo que vai caminhar com a igreja. É a igreja que vai caminhar com o mundo. Não tem alternativa. Se for ficar esperando o mundo vir à igreja, o mundo nunca virá à igreja. A igreja, de alguma forma, precisa se aproximar e precisa começar a caminhar com o mundo. Agora, o que essa igreja faz? Essa igreja faz duas coisas. Lembra, na primeira leitura, não é ficar dando prata e ouro, fazendo essas obras que bonitas às vezes, assistenciais, que o mundo que a igreja pode fazer, o mundo também pode fazer. Só pode fazer. O Bill Gates faz também, os bilionários fazem, muitos fazem, as associações fazem. Agora, é o que Pedro e João falaram na primeira leitura. Isso eu não tenho e não vou te dar. Agora, o que eu tenho é o que eles dão. E aqui, olha só o que Jesus dá. Jesus dá duas coisas e numa ordem. A primeira coisa que Jesus dá, não tem como não ser isso. E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava ao mundo todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando Jesus fala de Moisés e dos profetas, ele não está querendo se referir só ao Evangelho, não está se referindo só aos livros em que aparecem Moisés ou aos livros em que aparecem os profetas. Ele está se referindo às Escrituras como um todo. O que ele está falando é que ele pegou todo o que seria hoje nosso Antigo Testamento e mostrou para aquele mundo que, olha, você está vendo tudo aquilo que estava previsto em profecias e anunciado? Aconteceu. E olha, para não ter dúvida, Jesus é indicado no Antigo Testamento desde o primeiro versículo do primeiro capítulo. A única razão de ser do Antigo Testamento é apontar Jesus e não o inverso. Não é que Jesus veio para cumprir o Antigo Testamento. Não! O Antigo Testamento é que foi feito para indicar, para apontar Jesus. Então é mais do que natural que em qualquer atividade da igreja, que no fundo significa mostrar Jesus, se comece apontando, se comece indicando, como Jesus fez, o que se dizia sobre Jesus. É exatamente o que aqui Jesus, representando a igreja, faz. Depois acontece uma segunda coisa que Jesus faz. Jesus faz uma finta de que ir embora. Pode ver. Ele fez como se, essa versão até fez de conta que ia mais adiante. Por que o mundo pediu para Jesus ficar? Jesus ficou. Se aqueles dois discípulos tivessem dispensado Jesus, era uma possibilidade. O Jesus estava indo embora e falava, tchau, tá bom, tchau, vai embora, não fica aqui não, tchau. Jesus não teria ficado. Opa, isso é importante. A igreja, a coisa que ela pode fazer, mesmo sem ser muito convidado, é anunciar o Evangelho. Agora, a partir do momento que o mundo acolhe o Evangelho, e só depois de ter acolhido o Evangelho, a palavra, é que Jesus então pode entrar para ficar com eles e finalmente repartir o pão. O que significa repartir o pão? Repartir o pão não tem nada a ver com um gesto de confraternização, ou com um gesto de amizade, ou de partilha. Zero, não é nada disso que essa passagem fala. O tomar o pão, abençoá-lo e parti-lo
é o memorial do sacrifício de Jesus. Por trás do dar o pão, existe aqui, isso sim, um memorial do sacrifício, querendo dizer com isso que Jesus, ou melhor, a igreja, primeiro precisa pregar Jesus, apresentar esse Jesus, esperar a acolhida do mundo. Claro que a pregação tem que ser uma pregação com conteúdo, poderosa, ungida pelo Espírito Santo. E depois que você tem essa abertura, pedem para Jesus ficar, é que você pode verdadeiramente, aí sim, apresentar o Jesus vitorioso, que é o Jesus morto. E isso você apresenta na partilha do pão, querendo dizer o sacrifício. É a Eucaristia mesmo. A Eucaristia, na missa, é Jesus morto. É o Jesus sacrificado. Aquele que tomou os seus pecados no seu lugar. Aí é isso que está representado na partilha do pão. É quase como se aqui fosse o golpe de misericórdia da conversão. Quando então eles tomam o pão, reconhecem o Jesus sacrificado e se convertem. Mas vamos continuar. Vamos entender alguns detalhes agora do que foi essa relação entre os discípulos, ou o mundo, e Jesus, querendo dizer a igreja. Então você tem de um lado Jesus e os discípulos, e a gente aqui interpretando como sendo a igreja e o mundo. Em primeiro lugar, olha só, eles viram Jesus, mas eles estavam como que cegos e não o reconheceram. O que isso quer dizer? Isso quer dizer muita coisa, e isso quer dizer exatamente o que a gente vê no mundo. Existe Jesus, tem os sinais, um monte de coisa lá, mas o mundo está como cego. O mundo não vê e não vai ver mesmo. A pergunta lateral que você podia até se fazer é a seguinte: puxa, mas por que Jesus não aparece vigorosamente, indubitavelmente, para que as pessoas não tenham a menor dúvida? Porque a verdade é que é impossível agradar Deus sem fé. E nesse ponto em que nós estamos da história da salvação e da nossa história, nós precisamos agir por fé. Olha aqui, ó. Lembra? Eles falam, olha, a gente até levou um susto, mas no final ninguém viu. Ninguém viu e não ia ver mesmo. Então, era natural, eles estavam como que cegos porque isso representa o mundo. O seu pai, seu filho, seu irmão, seu chefe, como que cegos. Agora, é para esse mundo cego, vamos sempre lembrar, que tem a igreja que se aproxima e começa a caminhar com os cegos. Não tem jeito, pessoal. Próximo ponto. Na relação ainda com Jesus, aqueles que estavam cegos, de repente os olhos dos discípulos se abrem e eles reconhecem Jesus. Isso na sequência do Evangelho. Só que para acontecer isso, a gente já sabe, duas coisas aconteceram. Primeiro Jesus, a igreja, apresentou a palavra e depois apresentou o Jesus morto na partilha do pão, o sacrifício. Na verdade, o jeito certo de entender essa relação é o seguinte. Primeiro, completamente cegos. Agora no slide seguinte. 2, ainda cegos, mas ardendo o coração quando ouve as Escrituras. Pregação ungida gera isso. Arde o coração quando ouve as Escrituras. Né? E depois, quando realmente assume o sacrifício em Jesus, querendo dizer, se converte, adere ao pão sendo partilhado, aí os olhos se abrem e eles finalmente, eles então sabem quem é o Jesus de verdade e não o Jesus profeta. Muito bem, mas agora a gente tem o quarto e último elemento do Evangelho de Emaús. O que acontece depois que eles reconhecem Jesus? Então vamos lá. Em primeiro lugar, Jesus desaparece da frente deles. O que significa? Que a igreja desaparece? Claro que não, claro que a igreja não vai desaparecer. Aliás, a igreja irá desaparecer sim, lá no Apocalipse. Chega uma hora que não precisa mais de igreja. A igreja não é eterna. A igreja irá desaparecer, porque aí você vai conviver com o próprio Deus.
né? Isso está lá em Apocalipse. Agora, aqui, a igreja manifestada, né, representada em Jesus, desaparece da frente deles. Nós vivemos a era da igreja. A igreja não pode desaparecer. Pelo contrário, a igreja tem que ficar melhor, a igreja tem que ficar mais poderosa, mais quente, mais ungida. Agora, por que então que a igreja, Jesus, desaparece? O que isso está querendo dizer é o seguinte, você vai andar com as próprias pernas. Agora, lembra? Eles reconhecem Jesus, eles viram Jesus, os olhos deles se abriram. Você vai ter o apoio da igreja, mas você vai andar com as próprias pernas. Querendo dizer, em outras palavras, você terá o Espírito Santo. Você não precisa depender da igreja sempre para tudo. Então desaparece. E mesmo Jesus tendo desaparecido, e sem falar absolutamente nada, olha o que eles fazem. Naquela mesma hora, eles se levantam e voltam para Jerusalém. Acho que não precisa falar mais nada.